Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos de volta com o vídeo de número 219, livro de Chico Xavier, Nosso Lar, capítulo 41. O tema desse capítulo: convocados à luta. E assim começa o capítulo 41, André nos dizendo: nos primeiros dias de setembro de 1939, nos primeiros dias de dezembro de 1939, nosso lar sofreu igualmente o choque, porque passaram diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. Era a Guerra Europeia, a Segunda Guerra Mundial, tão destruidora nos círculos da carne, qual perturbadora no plano do espírito. Entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva, sem disfarçarem o imenso terror de que se possuíam. Então, nesse exato momento, André se refere à Segunda Guerra Mundial. De 1939 a 1945, aproximadamente. Sabia-se desde muito que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando dificuldades de vulto. Anotavam-se, porém, agora, fatos curiosos de alto padrão educativo, assim como os nobres círculos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio. Preparava-se nosso lar para o mesmo gênero de serviço, além de valiosas recomendações no campo da fraternidade e da simpatia. Determinou o governador tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental. Então, as orientações dos governadores, dos ministros, das repartições de nosso lar, que todos tivessem bastante cuidado com os pensamentos, com os sentimentos de ordem negativa, pois não só nosso lar, como também várias outras colônias circunvizinhas da Terra enfrentariam a partir daquele momento, enquanto durasse a guerra, enfrentariam dificuldades enormes em todo sentido. Mas dependendo do equilíbrio de cada qual trabalhador, naturalmente, haveriam de superar todas as dificuldades. Reconheci que os espíritos superiores
nessas circunstâncias, passam a considerar as nações agressoras, olha que interessante, não como inimigas, mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. É imprescindível reprimir. Nada de conivência. Infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal. Infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal. Disse-me Salúcio, ainda que consigam vitórias temporárias aqui na terra. Ainda que consigam vitórias temporárias, porque aqui na terra tudo é temporário. Sabe a felicidade que você desfruta? Ela é temporária. Até porque essa felicidade, ela é material. E por ser material, ela é perecível. Ela é destrutível. Ela se destrói juntamente com o corpo físico. Sabe os males que você enfrenta? Eles também são perecíveis, pois eles se destroem junto com o corpo em decomposição. Então, infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal, disse-me Salúcio, ainda que consigam vitórias temporárias. Quantos milhões de seres na Terra que se preocupam com as vitórias momentâneas, temporárias, passageiras. Por que passageira? Porque suponhamos, você guerreia contra um outro país e você sai vitorioso. Mas aquela vitória perdura o tempo que você se encontra na Terra. É temporária. Depois que você retorna à pátria espiritual, obviamente a paz deixa de existir, porque aquela vitória foi falsa. A única vitória que existe é a vitória do amor, é a vitória do bem. Pois a vitória do amor, a vitória do bem, ela é eterna, ela não é temporária. A vitória do amor, a vitória do bem, você não precisa derramar sangue. Você não precisa destruir ninguém. Você não precisa tomar o que é do outro para si. Até porque ninguém é dono de nada. E quase sempre na Terra impera-se o orgulho, o egoísmo, o materialismo, a cegueira de espírito. Quando o indivíduo não consegue raciocinar com bom senso e partem para as guerras externas. Mas é preciso lembrar
é preciso reconhecer que antes das guerras externas, há primeiramente as guerras internas, pois as guerras externas são reflexos das guerras que traz o indivíduo internamente. Porque as guerras externas é o resultado do orgulho em excesso, do egoísmo em excesso, da vaidade em excesso, do ciúme, da avareza, da arrogância, da impetulância. Pelo fato de excesso, uma hora transborda para o lado de fora. E exatamente nesse momento que os indivíduos, eles extrapolam, interferindo no alheio, tentando apossar-se daquilo que ele acha que é dele, mas que nem do outro é, e sim, tudo é de Deus. Então é preciso tomar bastante cuidado com as guerras internas. Porque eu posso lhes garantir que as guerras internas são responsáveis por todas as guerras externas. E tem mais. Neste exato momento, na Terra atual, vou citar um número para ficar melhor, assim. 8 bilhões de pessoas no corpo físico. 8 bilhões de seres em conflito com algo consigo mesmo. Não há na face da Terra, no corpo físico, uma alma que pode bater no peito e dizer: eu me encontro em paz. Não. Pois enquanto o indivíduo estiver na terra, esta paz, como disse nosso Senhor Jesus Cristo, meu reino não é deste mundo. E pelo fato do indivíduo se encontrar na terra, ele não está em paz, porque a paz, só depois que ele cumprir o dever que lhe foi confiado. Caso contrário, ele não pode dizer: me encontro em paz. Retorna à pátria espiritual, sim, em cada século. 3, 4, 5 almas que na pátria espiritual bate no peito simbólico e ao mesmo tempo, se referindo a si próprios, eles podem mentalmente dizer: me encontro em paz do dever cumprido. Porque aquilo que me confiaram, procurei executar com amor, com dedicação, com benevolência, com indulgência. Pois fiz o possível para dar o melhor de mim. É assim a paz interior. Pois disse Messalúcio: ainda que consigam vitória temporária, elas servirão somente para lhes agravar a ruína. Essa vitória temporária só lhes servirão para agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país
toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível. E pagará um preço terrível. Infeliz dos países que iniciam a guerra externa. A guerra externa no sentido como acabei de dizer. 8 bilhões de pessoas no mundo, cada qual com as guerras internas pessoais, que transbordam, e por transbordar o excesso, surgem as guerras externas, que vem lá o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a avareza, a arrogância e por aí em diante. Porque um país só briga com o outro país devido ao egoísmo, devido ao orgulho. Porque se todo mundo parasse e raciocinasse, ninguém é dono de nada. Esse país briga com aquele país por causa do petróleo, por causa de alimento, enfim, por causa de minério, sendo que há na terra tudo suficiente, capaz de suprir a necessidade da humanidade por toda a eternidade. Por isso, não há necessidade de briga. Não há necessidade nem espaço para o orgulho, para o egoísmo. Pois se a humanidade briga devido ao primitivismo que ainda traz alguns seres. Por isso, infelizes os países que iniciam guerras, pois esses responderão amargamente. Infelizes esses chefes de Estado, chefes de nações, infelizes os presidentes corruptos, infelizes esses líderes que de certa forma roubam, furtam os cofres públicos, tentando de alguma forma atrapalhar o progresso divino, tentando atrapalhar a programação da providência divina, porque quantos milhões de espíritos reencarnam com um propósito e ao chegar no corpo físico são barrados justamente pela corrupção. Porque a corrupção, ela lesa o país, os países, de uma tal forma que falta recurso para suprir as necessidades mínimas, básicas, em todos os sentidos. Por esse motivo, aqueles espíritos que se comprometeram tanto, não conseguindo executar a obra, retornam à pátria espiritual. É óbvio que eles nada respondem, mas responde à providência divina aqueles que lesaram os cofres públicos, impossibilitando aqueles missionários de executar, de realizar a obra comprometida no plano espiritual antes de seu retorno ao corpo físico. Observei então que as zonas superiores da vida
se volta em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. Esclareceram meus colegas de trabalho que nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal, sem se precatarem dos perigos imensos. Esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios que lhes integram os quadros de serviço, embriagam-se ao contato dos elementos de perversão que invocam das camadas sombrias. Coletividades operosas convertem-se em autômatos do crime. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campos de perversidade e horror. Mas enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. Isso quer dizer que mesmo mediante o poderio das trevas, existe o poder dos desígnios do Criador, que supre as necessidades, socorrendo e amparando todos aqueles que se fazem merecedores. Pois nada acontece por acaso. É a lei de causa e efeito, ação e reação. Por isso que recomendamos constantemente que é necessário ficar bastante atento mediante todas as situações, porque não sabemos o momento em que seremos solicitados pelo plano maior a execução de determinadas tarefas. Devemos nos prontificar, devemos estar prontos e preparados, porque não sabemos a hora, o momento, quando e onde seremos solicitados, chamados. Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade devemos lamentar o povo que olvidou a justiça. Essa é a realidade que encontra-se todos nós no plano em que nos encontramos. Pois é sabido, conforme já dissemos em alguns minutos atrás, a respeito das guerras interiores, que sobressai, transbordando o nosso eu. Por isso, os conflitos externos são reflexos dos conflitos internos. As guerras externas são reflexos das guerras internas. Imperceptível aos olhos do ser humano, imperceptível a muitos seres insensíveis, mas sim perceptível aos olhos daqueles sensitivos, perceptível sim aos olhos daqueles sensíveis, amorosos, benevolentes, indulgentes. Vamos dar sequência no próximo vídeo.